toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em Senhor, te louvar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Apocalipse, capítulo 5, versículo de número 13. E com esta palavra, convocando a todos nós a reconhecermos a grandeza do nosso Deus, a sua soberania, o quanto nós somos devedores em adorá-lo, segundo a beleza de sua santidade. É um motivo de satisfação, de alegria, é motivo de agradecermos a Deus, nos encontrarmos aqui, um número significativo de irmãos. Esperamos em Deus que tão logo essa situação ela se normalize de tudo quanto nós já passamos, para que esta igreja possa voltar a ser como sempre foi, lotada, pouquíssimos espaços vazios, para celebrarmos as grandezas de Deus com o maior número possível de pessoas. Nós vamos, neste momento, orar, invocando o nome do nosso Senhor e ao mesmo tempo reconhecendo a nossa condição de pecadores. E assim que nós terminarmos esta oração, este momento de clamor a Deus, onde nós vamos nos quebrantar na presença dEle, nós seremos conduzidos a mais um momento de adoração através dos cânticos espirituais. Vamos orar. Pai, te somos gratos e te bendizemos porque Tu és Deus. O Senhor habita os altos céus. O finito não tem poder de conter o infinito. As nossas palavras se tornam limitadas, o nosso vocabulário se apresenta como escasso
para descrever a tua grandeza. E diante de ti nós nos encontramos para te adorar, para te bendizer, para glorificar o teu nome. Nós invocamos a ti, ó Deus. Esse culto está sendo prestado a ti, para ti. E nós só estamos aqui porque o Senhor nos deu o privilégio, pela tua graça, de aqui nos encontrarmos. Mas ao mesmo tempo, cumpre-nos reconhecer a nossa triste condição de pecadores. Temos pecado, como teu servo, lá no passado, o profeta Daniel reconheceu. Temos transgredido os teus santos princípios, e a nós convém o vermelhar de vergonha, o confessar e o nos arrepender, abandonando todos os vícios que te são desagradáveis, ó Deus. Rogamos a tua misericórdia, que o Senhor visite a cada coração, que seja uma noite de alegria, de júbilo, uma noite de uma celebração na tua presença santa, soberana e gloriosa. Venha aceitar esses cânticos que falam de ti, que proclamam a tua salvação e que te bendizem. Aceita-nos em tua presença, por meio do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, ficamos em pé. Bem-aventurados são todos aqueles que estão firmados na casa do Senhor, aqueles que o louvam com o coração voltado para Ele, aquele cujo coração está nele. Bem-aventurados somos nós que estamos aqui e podemos louvá-lo. Então, elevemos os nossos corações e louvemos do fundo do nosso coração. Bem-aventurado é o que está
fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, Tua presença eu me Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, Tua graça se Tua presença é meu Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, Tua presença é meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta e Tua presença é meu prazer. Só Tua graça me basta e Tua presença é meu prazer. Só Tua graça me basta e Tua presença é meu prazer. Senhor, marchamos sim, o Seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos o
Amém. Deus te abençoe. Pode se sentar, amados. Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no Salmo de número 137. Salmo de número 137. Saudades da pátria. A palavra do Senhor diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, levanta-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai-a até aos fundamentos. Filha de Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Até aqui, por favor, não diga amém, que essa parte conclusiva requer aí uma explicação. Mas que Deus abençoe a nossa explanação nesse momento, que o Espírito Santo venha nos conduzir e aí nós podemos confirmar essa oração que nós vamos fazer com um amém. Ó Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te bendizemos, te adoramos, e agora é o momento de nós alimentarmos nossas almas com a tua palavra. Depois desse momento prazeroso de adoração a ti, onde nós podemos ter uma pequena dimensão de quem tu és, agora é hora de pararmos para ouvir o teu recado. Abre o nosso coração. Nós somos limitados, tendentes a sermos ignorantes com relação às realidades espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Por isso que nós precisamos de ti, da tua luz, do teu discernimento. Mas nós precisamos ser capacitados por ti também. Pedimos que o Senhor venha nos revestir de poder, de autoridade. Nós precisamos desse poder. Sem esse poder estaremos falidos. Sem esse poder nós não caminharemos. Sem esse poder, essa palavra, ela com certeza não voltará vazia, mas nós dependemos de ti para que possamos aplicá-la no nosso dia a dia. Então vem nos dar autoridade, nos revestir da tua unção e do teu poder. É a oração que nós fazemos no nome santo, bendito e precioso do Senhor Jesus. Amém. Amém. Este salmo é um salmo
de saudade, né? E está bem sugerido aqui o tema em negrito. Esta palavra é uma palavra exclusiva da nossa língua, né? A língua portuguesa, mas nós sabemos que o sentimento da saudade, ela é peculiar à natureza humana. Mas eu gostaria de que os irmãos parassem para pensar um pouco no significado de Jerusalém para o povo de Deus, o povo de Israel. Nós sabemos que o povo de Israel, desde lá Abraão, passando por Isaac e Jacó, a partir do qual se foi constituído o nome propriamente dito de Israel, para a pessoa que daria o nome à nação, que mais tarde seria dividido no reino do norte, que ficou com o nome de reino de Israel, e o reino do sul, que foi nomeado também por reino de Judá. O povo sempre caminhou rumo a esta localidade, a localidade da promissão. Mas Jerusalém era o ponto central dessa terra prometida. Talvez alguns aqui não saibam como que se é informado a distância de uma cidade até a outra. Em cada cidade existe o chamado Marco Zero, que é o local a partir do qual se faz aquela medição para que você possa ter uma informação de quantos quilômetros tem de cidade A até a cidade Y. Então, trazendo isso para o contexto do povo, da aliança, nós podemos afirmar que Jerusalém era o marco zero da promessa de Deus, da terra da promissão. Era o centro de todas as significações daquela localidade que fora prometida aos patriarcas, confirmada pelos profetas. E Deus sustentou esta promessa e tem sustentado. Agora nós sabemos que Jerusalém, ela trouxe algumas conotações espirituais também. Aí nós já vamos para um outro extremo, quando lá no fechamento do Apocalipse, nós vemos a figura da nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus, adornada, representando a nova realidade espiritual que os redimidos, aqueles que estarão definitivamente com Deus, usufruirão. Mas esse salmo aqui foi contado em um período após a ida desse povo para o chamado cativeiro babilônico. Apenas para pontuar os irmãos, no ano de 722 a.C., o reino da Assíria veio e levou o reino do norte, o reino de Israel. E alguns anos depois, entre 587 e 586 a.C., o reino babilônico conquistou esse reino do sul, o reino de Judá. E esse povo se encontra cativo, distante de Jerusalém, distante da sua terra, distante do seu povo, distante das suas particularidades culturais, sociais e etc. Isso aqui nada mais é do que a lembrança de uma lembrança. Porque o salmista, que nós não sabemos quem é, está falando do que passava na cabeça, na mente e no coração daquele povo quando se encontrava em terras babilônicas. E olha só o que está escrito aqui no comecinho do salmo. Às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Então, é preciso nós entendermos aqui alguns aspectos, a princípio positivos, mas que acabaram tendo um desdobramento nada assim agradável aos olhos do próprio Deus. Existe aí uma linha, né, tênue, que divide a lamentação da murmuração. O ato de nos lamentarmos por algo que não acontece conforme nós planejávamos, lamentarmos por uma perda,
por uma dor, não há nada de pecaminoso nisso. Mas o grande problema é quando essa lamentação dá margem para a murmuração, que nada mais é do que o esquecimento de tudo quanto Deus já fez de bom. E parece que o mundo, a vida, se resume àquele ato contrário que ele está presenciando naquele devido momento. Então ele está dizendo que ali nas margens daqueles rios, os mais conhecidos, o Tigre e o Eufrates, de Babilônia, eles se assentavam, mostrando uma postura de comodismo, já com a situação, e eles choravam. E a lembrança que vinha à mente deles era Sião, que é um outro nome para Jerusalém, a terra deles. E o verso 2 diz que naqueles salgueiros, naquela vegetação que tinha ali, eles penduravam as suas harpas. As harpas eram deles, nossas harpas, mas cujo suporte era uma vegetação estrangeira. E eles não estavam executando seus instrumentos, estavam pendurados, estavam parados. E quando os algozes deles vinham e pediam, e nós não sabemos se era no sentido de ordenar algo que eles obrigavam, ou se era, quem sabe, um ato de ironia, para que eles cantassem das músicas de Sião. Eles diziam o seguinte: não, como que nós poderemos cantar os hinos do Senhor, os hinos de Sião, estando nós em terras estrangeiras? Amados, existe um caminho que esse povo de Deus traçou quando ele foi tirado do Egito, da casa da servidão, e quando ele foi colocado na terra da promissão. Nós trazemos isso para a nossa vida, exemplificando aquilo que Deus fez, nos tirando do mundo tirano, da condenação, e nos colocando no lugar onde nós vamos desempenhar a nossa vida cristã, onde nós vamos nos apossar das promessas de Deus, para que possamos viver com fidelidade, de maneira perseverante. Mas quando esse povo foi tirado e levado para a Babilônia, isso nada mais era do que um juízo de Deus. Porque esse povo começou a se voltar para a idolatria. Porque esse povo começou a ter uma visão supersticiosa e pequena de Deus. A ideia de que a presença de Deus se restringia ao templo. Tanto que diziam, templo do Senhor, templo do Senhor. E esse povo que se lamentava porque estava distante de Sião, já começou até ir para um lado da murmuração pelo fato de que o que eles começavam a ansiar era por uma localidade física. E começaram até a dizer que eles já não podiam tocar mais, já não podiam cantar mais, demonstrando um compromisso meramente institucional. A falta era de Sião, não era do Deus de Sião. A falta era de Jerusalém, e já não era mais de Deus, do próprio Senhor. Agora, se nós corrermos os olhos nos versículos 7, 8 e 9, que são os últimos, nós vamos ver aqui o que passava no coração desse povo. Olha só. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém. Aí vocês vão perguntar aqui, quando vocês forem ler esse trecho, o que Edom, os filhos de Edom, que nada mais são do que os descendentes de Esaú, que recebe o nome de Monte Seir, a terra da Idumeia, são todos nomes correlatos. O que esse povo tem a ver com a ida, a deportação do povo de Deus para a Babilônia nesse momento? O restante do versículo vai nos fazer lembrar, mas que nós vamos ter que recorrer a outras passagens e vamos entender melhor isso aqui. Está falando aqui, lembra do dia de Jerusalém, que nada mais é do dia em que eu mencionei, por volta de 587 e 586, que esse povo foi levado para a Babilônia. O dia do cativeiro babilônico, o dia da capturação definitiva. Mas veja bem, o que eles diziam? Arrasaia, arrasaia, até aos fundamentos.
havia aqui uma certa intriga histórica com esse povo relacionado a Edom. Se você for ler na sua casa depois Ezequiel 35, ou vai ler lá Obadias, que é o menor livro da Bíblia, você vai ver que nesse período em que Babilônia saqueou a Judá, esse povo de Edom, ele acabou sendo um dos cooperadores. E quando estavam sendo capturados, o povo de Judá, eles disseram: arrasemos essa cidade, arrasemos até os seus fundamentos. Eles foram um dos saqueadores. E o mais entristecedor de tudo é que esse povo aqui, quando Israel estava na caminhada de Egito para a terra prometida, também foi um daqueles que impediu a passagem, tanto que Israel teve que cortar voltas. É só você ler Números capítulo 20. Agora, o que doía mais na alma de todo bom judeu naquela situação em que se encontravam, é que Edom, que é Esaú, era irmão de Jacó. Era o povo irmão. Era alguém que naquele momento estava sendo um dos seus primeiros inimigos. E é interessante nessa questão da lembrança, porque aquilo que as pessoas fazem conosco, quanto mais chegadas são, quanto mais parente próximo o indivíduo é, mais é intensa a dor, e mais isso sobe a alma, o coração, mais tristeza causa, mais motivo de lamentação. E olha só o versículo 8, o que eles desejam? Filha de Babilônia, se referindo à própria cidade de Babilônia, terra de Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Nós temos, assim, tinha-se um costume, que hoje quase não há mais nas igrejas, quando se fazia chamada para a escola dominical e alguém escolhia um versículo para responder. Com certeza esse não é um versículo escolhido. Eu acredito que nessas caixas de promessa nem tem um versículo desse daqui. Porque o desejo que eles tinham agora, o fato de estarem lá, estavam procurando achar culpados. Edom foi um comparsa. Babilônia, que está nos sendo opressora, está nos oprimindo, está nos reduzindo a nada, está tornando vil os nossos valores. Bendito é aquele que te destruir. Feliz é aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Olha só onde que chega todo esse sentimento de revolta. Meus irmãos, a nossa faculdade para lembrar as coisas, nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes aquilo que nós demos um alto valor e que por um motivo ou outro nós perdemos, e nesse caso aqui foi por vacilo desse povo, nós corremos o risco de querer começar a sair achando culpados. E o pior de tudo é transgredirmos a própria lei de Deus, o próprio mandamento do amor que diz que nós temos que não amar apenas os nossos, mas devemos amar aquelas pessoas que nos perseguem. Não devemos revidar o mal pelo mal, mas devemos vencer o mal com o bem. E se eles estavam com a lembrança de e essa lembrança era uma tristeza coletiva, contagiante, um se assentava e começava a compartilhar, lá em Sião, lá em Jerusalém, como era bom. Vocês imaginem se nós ficássemos apenas esse pensamento, lá no Morrinho, não foi possível ter o Instituto Bíblico de Morrinho desse ano, como era bom antes, como era bom naquele período. As boas lembranças são agradáveis, são válidas, mas isso não é pretexto, porque a nossa adoração deve ser uma adoração incondicional. Quem adora em Jerusalém deve adorar em Babilônia. Adorar em Sião é mais confortável, mas adorar no lugar da adversidade, cantar no lugar da adversidade, é uma tarefa nada fácil. Agora,
Eu gostaria que os irmãos olhassem aqui nos versículos 5 e 6. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti. Se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. Primeiramente, nós vimos aqui essa lembrança. Nos assentávamos, pendurávamos, lembrando-nos, passado. A tristeza coletiva, o desânimo contagiante. Depois nós olhamos aqui para uma expectativa futura. Juízo de Deus. E um juízo não conforme o propósito de Deus. Um juízo não nos moldes de Deus. Eles queriam que Deus viesse impetrar um juízo de acordo com a vontade deles. Deus tinha que tinha que vir para julgar aquele povo, e até pessoas que não tinham nada a ver com aquilo deveriam pagar, porque estavam até pedindo que os filhos de Babilônia fossem mortos da forma mais trágica. E essa lembrança aqui é uma lembrança tão triste, tão entristecedora, que eles repetiam até as palavras, pois disseram: arrasai, arrasai. É muitas vezes quando nós damos margem para o nosso coração lembrar de palavras que falaram contra nós, e lembramos até a palavra da exata forma como foi dita, e havia isso no coração desse povo. E agora, nesse versículo que nós lemos, os 5 e os 6, a coisa vem para o presente, para o salmista: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Outra tradução aí, a corrigida, faz um trocadilho interessante: que a minha mão direita venha a perder a sua destreza. Ou seja, se eu não der o devido valor para Jerusalém, que eu possa se tornar inativo de uma vez por todas. E se eu me esquecer de ti, apegue-se a língua ao meu paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. Ou seja, não poderiam mais executar as suas harpas e não poderiam mais cantar. As mãos e a boca, e o ato de cantar. Existem duas facetas aqui, irmãos, depois dessa rápida exposição que eu quero deixar. Uma, a princípio positiva. Um princípio positivo que nós podemos extrair desse salmo aqui. Primeiramente, que Jerusalém tem um significado espiritual para nós, não só futuro, mas nós temos a nossa Jerusalém existencial, espiritual, porque o mundo foi ganho pelo Evangelho a partir de Jerusalém. A grande comissão foi dada aos discípulos, o ide foi dado, mas antes desse ide ser transmitido, foi dada uma recomendação para os discípulos: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. Tudo começa a partir da Jerusalém, não da Jerusalém, literalmente falando, mas daquele nosso momento em que nós fomos capacitados por Deus. Mas acontece que em devidos momentos da nossa vida, da nossa história, os nossos vacilos fazem com que nós saiamos dessa Jerusalém e nos encontremos em uma terra estranha, em um período estranho, período em que nós estamos vivendo. O que passava no meu coração naqueles primeiros dias, onde se fechou tudo, não tem igreja, não tem reunião, não tem trabalho, é exatamente eu me colocava no lugar desses servos de Deus, desse povo judeu lá em Babilônia, desterrados, impedidos de estar próximos daquelas pessoas que nós amamos, daqueles simbolismos que são importantes para nós. Mas o importante é que nós temos que entender o seguinte: mesmo estando privados disso, não quer dizer que todas as portas se fecharam. Mesmo estando distante, nós podemos adorar. Eu ouvi um pastor fazer uma crítica muito interessante sobre essa questão do cantar.
Ele fala o seguinte, que nos nossos cultos modernos, nesse movimento gospel, nunca se cantou tanto nas igrejas, nos que se chamam shows, espetáculos, por aí, apresentações, como quer que queiram chamar. Mas o que acontece é que esse fenômeno, ele traz uma outra realidade também triste, é que em casa já não se canta mais. Pouco se ouve alguém cantando na sua casa, no trabalhar, quando você tem essa possibilidade, aquele adorar espontâneo. Nós não precisamos do templo para cantarmos para Deus. Nós não precisamos de ouvir uma pregação, de ter alguém lá no púlpito, não precisamos de um regente. Nós não precisamos de um microfone. Nós não precisamos de uma plateia. O que nós precisamos é cantar com a nossa alma, com o nosso coração. Sabedores de que o nosso Deus está ouvindo a nossa celebração, mesmo que talvez impossibilitados de muitas coisas. Não tem coral, não tem morrinho, não tem encontros. Mas o nosso Deus está nos ouvindo, os seus ouvidos estão inclinados. E o que acontece é o seguinte, muitas vezes nós damos valor para aquelas coisas que são úteis apenas quando nós perdemos. Mas a outra faceta é o perigo de olharmos para a instituição na qual nós estamos e termos uma ideia supersticiosa. Porque em nenhum momento nós vemos falando assim, o Senhor. Mas nós olhamos às vezes ali, quando aquelas pessoas falavam, é Sião, é Jerusalém, é a geografia. E agora querem fazer justiça ao seu bel prazer. Que o Senhor destrua, que o Senhor venha com vingança sobre este povo. Eu posso lembrar aqui da recomendação do profeta Isaías, lá no capítulo 54, quando ele diz, cantai, ó estéreo. E também podemos nos lembrar do exemplo que nos foi dado pelos servos de Deus, Paulo e Silas, quando eles estavam na prisão, privados de muitas coisas, em posição de sofrimento, e à meia-noite, eles oravam e cantavam louvores. Eles não diziam, como era bom, nós não podemos mais cantar. Não, eles oravam e cantavam louvores. Havia um hino que se cantava em alusão a essa passagem aqui. E o hino fazia alusão quase que literal a esse trecho aqui da saudade da pátria, né? E falava, né, sobre das margens do rio da Babilônia. Falava sobre esse desejo que eles tinham de estar de volta às suas terras. Junto ao rio da Babilônia se assentava. Lamentava e chorava Israel, por Sião e sua pátria que deixara, uma terra que manava leite e mel. E eles é dito no refrão, né? Cantem hinos de Sião, diz os caldeus, nos alegrem com as suas melodias. Mas eles diziam que esses hinos não podiam ser cantados. Meus irmãos, que nós possamos olhar para as nossas vidas hoje e ver que nós estamos, infelizmente, privados de muitas situações. Pode ser que, de certa forma, nós estejamos cativos por uma circunstância ou outra, mas o Deus é o mesmo. Não penduremos nossas harpas, não abandonemos o nosso ministério, não desanimemos, não nos assentemos nas terras da Babilônia, mostrando conformismo. Não vamos procurar achar culpados, não armazenemos no nosso coração um espírito de vingança, um desejo de que Deus venha para satisfazer a nossa justiça, porque a ira do homem não promove a justiça de Deus, Tiago diz. Mas vamos olhar para nós. Se eu me esquecer das coisas que são de alto valor,
que a minha vida possa ser uma vida mais consagrada, que eu aprenda a valorizar aquilo que eu tenho hoje. Mas que eu também entenda que se um dia eu for privado disso, eu tenho comunhão com Deus, que está acima de coral, que está acima de microfone, que está acima de denominação, que está acima de templos. Que nós possamos aprender, amados irmãos, a lidar com essas determinadas situações adversas, que trazem um contexto de exceção para as nossas vidas. Que Ele nos dê sabedoria para enfrentarmos essas oposições. Amém. Hino 135. Mais de Cristo eu quero ter, seu ensino receber, ter da sua compaixão e da sua mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do teu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Mais de Cristo quero ouvir, nos seus braços prosseguir, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais esta reunião, por esse culto a Ele prestado. Pai, te louvamos, te bendizemos, te glorificamos. Obrigado por esse culto que foi prestado ao Teu nome aqui, neste lugar, nesse momento. Nós apresentamos a nossa alegria diante de Ti, compartilhada com os irmãos que aqui estiveram. Te agradecemos pela música que foi entoada para a Tua glória, pelas porções da Tua palavra que foram lidas, pelas orações, e que o Senhor nos ensine a lidar com determinados momentos e adversidades na nossa vida. Que não possamos alimentar determinadas tristezas coletivas que buscam culpados para as nossas desventuras, mas que possamos olhar para nós hoje e chamarmos esses valores para a nossa existência, valores adquiridos, construídos e que devem ser defendidos, ó Deus, mas que nós possamos nos estribar em Ti e tão somente em Ti. Ó Deus, ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração e aceita este culto para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.